Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo dia do trigo, por isso nós voltamos o nosso coração ao Senhor para pedir a Ele que nos dê a graça da Sua presença. E colocamos no altar também a nossa gratidão pelos irmãos que Ele acolheu. Hoje mesmo descansou em paz o José Carlos Castro Pereira. Assim também agradecemos pela acolhida do Euclides, da Conceição, da Elsa, do José do Carmo, José Francisco, o Heitor, Malvina, o Francisco Nogueira, o Antônio Aparecido, o Jefferson. Rezamos na alegria do João Pedro, que está fazendo aniversário, a Ana Maria, a Lilian, e também queremos repartir com todos aqueles que foram visitados hoje, que receberam também as orações, que foram ungidos, assim também o Aparecido, o Rosimeire, Graziela, a Cida, Marli, também a Ana, que está recuperando a sua saúde, é ministro aqui conosco também, os nossos irmãos que pediram as nossas orações. Eles todos participem conosco desta Eucaristia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos caminha no amor de Cristo. Você faz favor, pega aí o número 10, na página 10 do vosso livrinho. E antes do ato penitencial, nós nos colocamos prontos para colocar no altar do Senhor também a intenção desse segundo dia do trigo. Queremos, nesse segundo dia de preparação para a Corpus Christi, contemplamos o momento central do caminho de Emaús, o reconhecimento de Jesus ao partir o pão. Nesse momento da Santa Missa, que é também um momento de adoração, quando nós colocamos os nossos olhos no corpo e no sangue do Senhor, antes de alimentar a nossa vida. Nós queremos colocar diante de Jesus Eucarístico os nossos anseios, projetos pessoais, bem como os sonhos e aspirações de nossas comunidades. Queremos fazer memória daqueles que caminharam conosco e agora não estão mais aqui. São tantos os que também acreditaram no corpo de Cristo, ou receberam de forma piedosa. Vocês conhecem
sabem, porque são os nossos parentes e amigos, paroquianos e irmãos. Também entregar ao Senhor o nosso caminhar esperançoso, de quem se deixa abrir os olhos pelo esplendor do pão partilhado. A Diocese está iniciando a solenidade de Corpus Christi, os 3 anos eucarísticos que nós iremos nos preparar para celebrar os 60 anos. Por isso, também paróquias, comunidades pastorais, serviços de ministério, nós apresentamos diante de Jesus nosso Senhor, nosso bispo, todos os padres, por isso recebemos. Senhor Jesus, que vos dais a conhecer no partir do pão aos discípulos de Emaús, aumentai nossa fé na vossa presença real. Senhor, nós queremos, mas aumentai a nossa fé. E para isso, nós nos colocamos prontos para fazer e reconhecer a sua divina misericórdia, fazendo o nosso ato penitencial. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça.
longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos, para não suceder que, levados pelo engano destes ímpios, percai a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra, vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre refúgio para nós.
melhores para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dizei-nos: é lícito ou não pagar um imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Senhor. Caríssimos, vamos usufruir desse texto que nós acabamos de ouvir do Santo Evangelho, que certamente nos ajudará muito, e também desta carta de Pedro, que é a segunda carta, ele dizendo aos caros: esperai e apressai a vinda do dia de Deus, mas também considerai a paciência e a paciente espera que o Senhor nos oferece para que nos preparemos bem. Não vamos nos deixar que a nossa mente e a convivência que nós temos com os ímpios, com aqueles que não acreditam, que ela tire a nossa esperança, mas que nós depositemos ainda mais neste tempo que esperamos a conhecer melhor o nosso Senhor e também os desígnios dele em nosso favor. Nós entregamos a Deus o que é propriamente de Deus. É claro que esses homens, por isso que Jesus disse: vocês são malvados, vocês estão querendo de fato me colocar numa situação delicadíssima, porque vocês sabem muito bem o que fazer e de que modo proceder diante das coisas que pertencem ao imperador, a César. Há quantos anos que vocês convivem com isso? Não precisam perguntar coisas que são da sua natureza humana, vocês sabem bem disso. Por que vocês querem agora saber de mim sobre coisas que pertencem a vocês? Mas Jesus disse: vocês devem entregar o que pertence a Deus e dar a Ele o que é dele. Essa moeda não é de Deus, essa moeda é dele, entregue para Ele. Meus caros, nós podemos usufruir dessas leituras para iluminar a Eucaristia, porque é claro que nós, enquanto pessoas humanas, nós temos uma caridade aflorada com os enfermos, os doentes, e principalmente se eles estão intimamente ligados a nós, parentes, amigos, conhecidos, irmãos. E diante da fragilidade humana, sempre é
exagerada a nossa caridade para com eles. E claro, nós bem sabemos que não conhecemos, por isso que nós não podemos julgá-los, porque nós não conhecemos a vida de cada um daqueles que nós encontramos. Mas é bom que a gente fique sabendo e que nós tenhamos o discernimento do Espírito. Você, talvez, às vezes a gente cai também nessa porcaria dessas coisas. Você também já ouviu, você vai batizar uma criança. De repente você vem aqui na igreja e o padre, a secretaria, sei lá quem for, o pessoal que é responsável, mesmo que você esteja participando da Eucaristia, eles pedem para vocês uma lista de coisas. E daí você diz: nossa, mas eu sou ministro da Eucaristia, eu participo aqui há tantos anos. E daí o fulano responde para você assim: ah, não, mas eu tenho que pedir para você também, porque eu peço para todo mundo isso, por que eu não vou pedir para você? Considerando isso, está certo, todo mundo tem que apresentar. Mas é bobeira, tontice da nossa parte, idiotice, vamos dizer assim. Às vezes a gente marca, escreve no papel: eu sou imbecil. Às vezes a gente escreve isso. Se eu pedir isso para vocês, como é que eu vou pedir isso para vocês? Eu conheço vocês. O que abre as portas, escancara as portas para o cristão ser padrinho de batismo, de crisma, de casamento? Quando é que eu não preciso pedir nada dessas bobeiras para vocês? Quando você está recebendo a Eucaristia. A Eucaristia é a chave dos casos, da credibilidade dos fiéis. Se você está recebendo a Eucaristia, você pode quase tudo, Quando que você está apto a ser o padrinho de casamento, de batismo, de crisma? Se tiver de primeira Eucaristia, quando você tem o sacramento da crisma. Então você está recebendo a Eucaristia, você já está em dia com Deus. Agora, para apadrinhar os irmãos, não tem uma regra. Você é crismado? Sou. Veja-se, como é que você estaria recebendo a Eucaristia se você estivesse vivendo um outro tipo de vida? Você não estaria. Então, se você está recebendo a Eucaristia, você tem a aval do Senhor da igreja. E o Senhor da igreja não é o Papa, não é o Bispo, não sou eu, é Jesus. Ah, eu sou crismado, estou recebendo. Então, se você é crismado, está recebendo a Eucaristia, eu não preciso pedir mais nada para você. Por isso que às vezes, pelo menos quando eu estou na paróquia, as pessoas falam: eu fiz a preparação para batizar minha criança faz 2 anos atrás. Mas você estaria todos os domingos na missa, você precisa fazer preparação de novo? Claro que não. Ah, mas eu quero fazer, então tudo bem. Pode fazer, não tem problema, graças a Deus faça, não tem problema. Ah, eu quero fazer porque eu vou lá acompanhar o pai, a mãe, que às vezes não é tão frequente assim. Graças a Deus, mas você está oferecendo uma caridade para eles. Não que você precisa, porque você está apto para isso. E às vezes ficar nessa bobeira e pedir tantos papéis, eu quero que você testemunhe o papel para mim que você é casado. Você é casado, meu Deus do céu. Você está recebendo a Eucaristia. O que eu preciso mais do que isso? Então eu, as catequistas, secretaria, não sei quem mais, todo mundo conhece você. Agora, quando a gente não conhece, a gente conversa. Eu, pelo menos, acredito no cristão católico. Se você fala para mim: olha, eu sou crismado, não acredito em você. É possível que você está mentindo para mim, eu recebo a Eucaristia. Não mente. A gente mente em algumas situações, mas para Jesus ninguém mente, né? Eu acredito nisso. E sendo cristão e católico ainda. Então, você veja bem que a Eucaristia, ela abre para nós as portas de tudo. E o sacramento da crisma nos faz prontos para testemunhar que alguns cristãos precisam do nosso auxílio.
daí você é convidado para ser o padrinho, para ser a madrinha desses todos. Lá no casamento, lá no batismo. E agora, e o batismo? Como é que nós fazemos? Meu querido, a esperança é que aquela criança, ela não tem nada a ver com a minha situação. Eu já fui casado, eu não posso casar de novo. Quando que eu vou esperar para batizar o meu filho? A minha eternidade. Porque eu nem sei se vou conseguir regularizar a minha situação. Mas essa criança não tem nada a ver com isso. Essa criança é um novo projeto de vida, assim como eu. Eu estou tentando reavivar, a viver de novo. A minha vida não deu certo. Não tenho que julgar, não tenho que ficar sondando a vida porque que não deu. Essa coisa não pertence a nós. Se o irmão está tentando, ajudando aquela família que ele deixou, porque ele também tem a responsabilidade para com aqueles que ele deixou, e ele está constituindo a nova família, vamos pedir a Deus que melhore aqui e lá a situação, mas que nem lá pereça e nem aqui também seja destruído, porque se trata de vida de pessoas. E em Jesus nosso Senhor, nós esperamos que pelo menos Ele escute as palavras de Deus e assuma para com aqueles que Ele deixou e para aqueles que são novos uma vida em plenitude. E se Ele está aqui, porque Ele é temente a Deus, e Deus está fazendo uma obra nova na vida dele, nós não podemos impedi-lo, não podemos. E a criança precisa ser cuidada por Ele. Por isso que quando ele é batizado, nós pensamos assim: foi batizada a criança, tal, foi incorporada a Cristo, e o pai e a mãe que aí está? O que aconteceu com eles? Eles receberam uma iluminação por excelência. A iluminação que não vai afastá-lo de jeito algum da Santíssima Eucaristia, de jeito algum da Santíssima Presença de Jesus. Por isso que São João Paulo II disse: se por um acaso nós não conseguimos receber mais em espécie o corpo e sangue de Cristo, o Senhor não nos faltará com o alimento que é Ele mesmo para estes irmãos. E eles poderão fazer espiritualmente e poderão nos dar o testemunho dessa presença maravilhosa de Cristo. Então você veja quando e aonde vai a Eucaristia. Então ela serve a esses irmãos todos. Se eu estou recebendo, nada me impede de vivê-la intensamente, a graça que o Senhor me ofereceu. Por isso você agradeça a Deus, e quando você recebe a comunhão, não é só para você. Tantos outros participam, por isso chama a palavra comunhão, de modo especial aqueles que pedem a você: reze por mim, aqueles que estão doentes da sua família, aqueles que já partiram, aqueles que você não conhece. Mas nesse momento que nós estamos aqui, alguns estão deixando a convivência familiar, estão voltando para Deus. E eles esperam que você possa repartir com eles este alimento para o caminho que é Cristo nosso Senhor, que vai levá-los ao Pai. Então, a comunhão dos santos, que o Senhor nos dê essa graça. Por isso que este empenho da nossa parte de celebrar hoje o segundo dia do Tríduo e ver quanto que Jesus foi maravilhoso com esses dois discípulos de Emaús. Assim Ele é conosco. Embora às vezes nós dizemos: de fato, eu não sou digno. E você reza todas as missas, como disse o centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas basta uma palavra da vossa parte e a minha casa toda se transformará. Veja que ele não diz só ele: a minha casa toda transformará. A minha esposa, os meus filhos, aquela que estava doente, todos os meus familiares descendentes da minha esposa, os meus descendentes, todos eles, o meu lar terá um novo vigor. Basta uma palavra da sua parte. Embora não seja que saiba eu que não encontre dignidade, mas o Senhor me encontrou, e o Senhor, quando encontra alguém, Ele mesmo alimenta.
você agradeça a Deus, porque muito mais do que nós, Ele nos alcançou. Por isso nós estamos aqui. Agradeça ao Senhor nosso Deus. Meus caros, então vamos ficar em pé e nessa esperança de saber que os discípulos de Emaús, no capítulo 24, estão Lucas até os versículos 28 a 32, eles reconheceram Jesus. Quando ele partiu a mesa com eles o pão. E eles até disseram: olha, sabe que estava muito diferente conversar com esse homem no caminho. Nós não reconhecemos, mas algo não estava normal conosco. O nosso coração ardia quando ele falava conosco pelo caminho. Mas nós estávamos tão atordoados com os acontecimentos que não demos conta disso. Mas nós sentimos algo diferente. Por isso você pegue a página 11 do vosso livro. Número 4. O Evangelho nos leva ao momento mais importante do encontro com o ressuscitado. Vocês. Depois de caminhar com Jesus, escutar sua palavra e abrir o coração, chega um momento decisivo: a mesa, o pão, a bênção, a fração. Aqui está o coração da vida cristã, a Eucaristia. Este é o pedido da igreja em todos os tempos. É o que brota de um coração que experimentou a presença de Deus e não quer mais viver sem Ele. Um dos momentos mais importantes da fé é quando convidamos o Senhor. A Eucaristia precisa desse convite. Os dois discípulos de Emaús convidam Jesus e insistem para que ele fique com eles. Jesus aceita. Entra em sua casa e senta-se à mesa com eles. Jesus aceita o convite. Ele entra, ele permanece, ele é hóspede, não o Senhor da mesa. Eles lhe oferecem o lugar de honra. Jesus senta-se ao centro, eles ao seu lado. Todos se olham à intimidade, à amizade, à comunidade, a amor. Por isso, Jesus, estando à mesa com eles, tomou o pão, rezou a bênção, partiu e lhes deu. A Eucaristia, Jesus a tudo. A Eucaristia é o conhecimento de Deus em nossa para nós. Pode continuar. Os olhos se abriram e o reconheceram a parte do pão, e ele não quando o pão é distribuído para ser comido, eles já não veem Jesus sentado à mesa. Quando entram na comunhão mais profunda com Jesus, ele não está mais visível, mas há uma presença na ausência. Agora, Jesus habita no coração mais íntimo de quem o comungou. Agora o próprio Jesus respira neles, fala através deles, vive neles. Jesus com aqueles dois discípulos e que com cada um de nós dá o seu Espírito. É o Espírito divino da alegria, da paz, da coragem,
da esperança e do amor. Não há mais tristeza nem desolação. Ele está vivo, não como antes, mas como um de nós. Mas verdadeiramente vivo como uma nova vida dentro de nós. Nós não fazemos hoje o creio, então podemos fazer este ato de amor. São Paulo, que trazia o coração em chamas por Jesus, ensina-nos que o amor de Cristo nos envolve e nos impele. Não se trata apenas de recordar as suas dores, mas de contemplar a beleza infinita de quem se entrega por inteiro. Desejamos, Senhor, que a nossa vida seja uma resposta à vossa ternura, mas, como conhecemos a nossa própria fragilidade, vinde em nosso auxílio e amparai-nos com o vosso amor. Ó Deus de bondade, que tanto nos amais, eu quero amar-vos de todo o coração. Ó Deus de amor, que dia por dia em nossos altares vos ofereceis por nós. Ó Deus de amor, que na sagrada mesa nos alimentais com o vosso corpo santíssimo. Eu vos amo porque sois infinitamente bom e digno do vosso amor, do nosso amor. Eu vos amo mais do que aos meus pais e amigos, mais do que o mundo inteiro. Quisera amar-vos 1000 vezes e ver-vos amado por todos os homens. Ó meu Deus, aumentai meu amor, para que com mais fervor ainda possa dizer: Caríssimos, vamos colocar as nossas preces no dia de hoje aos cuidados do Senhor e vamos rezar juntos. Pelos bispos e presbíteros que educam os fiéis no Evangelho, pelos pregadores da palavra que falam como Jesus, e pelos fiéis que procuram pôr em prática aquilo que ouvem. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos chefes de governo que são honestos na sua missão, pelos ministros que não deixam influenciar-se por ninguém, pelos funcionários que não fazem acepção de pessoas. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, pelos que não perdem a paz ao verem que está, e pelos que, pela oração, apressam a sua vida. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos que se cansam e desistem de lutar contra o mal, pelos que se revoltam e se deixam arrastar para a violência, e pelos que confiam em Deus e lhe dão glória. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Pelos paroquianos que são sensíveis aos mais pobres, pelos que reconhecem que Deus está acima de tudo, e pelos que sabem servir o bem comum. Oremos. Ouve-nos, Senhor. Você pega aí no livrinho, na página 14, para que nós concluamos juntos.
esta nossa oração, na página 14, está lá em cima, onde está escrito dia. Página 14. Dizemos: Senhor Jesus, fica conosco na Eucaristia, no pão consagrado, no mistério de teu corpo e de teu sangue. Abre nossos olhos, Senhor, para que reconhecermos o partir do pão em todos os sinais da tua presença. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos sentados, vamos cantar a preparação das oferendas. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e agora vos Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, confiantes em vosso amor de Pai, acorremos com os nossos dons ao santo altar. Concedei-nos que, ao celebrarmos os vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça santificadora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é digno, é nosso dever e justo. Salvação, dar-nos graça sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, compadecendo-se da fraqueza humana, Ele se dignou nascer da Virgem
Virgem Maria. Morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna. Ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte, e recordamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo
párocos, bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, ministros do vosso povo. Lembrai-nos também da vossa infinita misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, santos apóstolos, São Roque, nosso querido e bom padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue do Senhor nos guardam para a vida eterna. Amém. Meus caros, recebendo a Eucaristia, ofereça pelos irmãos que estão com os enfermos. Há muitos irmãos que sofrem imensamente porque olham para o sofrimento dos seus que estão ali na cama, às vezes na maca, no leito de dor, e eles não têm muito o que fazer, e carregam com os irmãos a sua própria dor. Assim como Maria, olhando para Cristo na cruz, sofreu com ele os
momentos dolorosos da paixão, assim também eles sofrem. Então você lembre desses irmãos todos, que às vezes você não conhece, mas Deus sabe quem é. Graças e louvores se dê a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Salmo
6, versículo 6. Escutai, Senhor, as minhas palavras, respondei-me quando vos invoco. Oremos. Guiai, Senhor, com o vosso Espírito aqueles que alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, de modo que, dando testemunho de vós, não só com palavras, mas em obras e verdade, mereçamos entrar no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Pode pegar o livrinho ali, vamos chegar aqui. Vamos chegar aqui perto. Vocês podem chegar perto da Santa também? Vamos chegar mais perto. Sair do banco e dar uma caminhadinha para cá. Faz favor, pegue aí no vosso folheto, na página 14 do vosso folheto. Vamos rezar essa oração do triênio eucarístico. Rezemos juntos. Senhor de bondade, os irmãos do campo, consagrar também a nossa vida, a Diocese de Itapeva, tudo que somos e temos, aos cuidados da Santíssima Mãe. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Ouçai os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, pagai-me eu entrei, como filho consagrado nosso caminho, como filho consagrado nosso caminho. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, nós estamos nutridos, então vamos dizer que a nossa vida está em Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva!
Jesus sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Deus prepare vocês todos por estarem conosco nesse segundo dia do Tríduo. Amanhã é um pouquinho mais cedo, é às 7 horas. Se você quiser levar esse livrinho, pode levar nas suas orações, rezar, quem sabe rezar também, quem fazer também na sua casa, esse segundo dia do Tríduo. E amanhã você traz para o terceiro dia. Uma boa noite a vocês, que o Senhor possa acompanhá-los e de em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Boa noite, um abraço para vocês todos. Obrigado, igualmente. Muito obrigado a vocês.